Agora, a incompetência relativa. Quais são as formas de ataque? Primeiro, na incompetência relativa, senhores, tem prazo, tá? Ó, incompetência relativa é na preliminar da contestação. É ali. Então, se a parte percebeu, a parte ré, que o autor entrou com ação violando preceitos de valor da causa e território, a parte tem até os 15 dias da contestação, 15 dias úteis, para, em suas preliminares, apontar o defeito. Até 15 dias. Se não fizer isso, professor, ocorre a preclusão. Ocorre um instituto chamado prorrogação de competência. Ou seja, aquela competência que a princípio não era apropriada, ela passa a ser a competência certa. É aquele exemplo de Curitiba que eu falei. A mulher, por estar com o filho, tinha prioridade que a ação fosse em Maringá. O marido entrou em Curitiba. Ela tinha 15 dias para falar para a ação vir para Maringá. Como ela não falou, a ação vai permanecer em Curitiba. Porque é como se ela tivesse aberto mão desse direito. Então, ao contrário da absoluta, a relativa, primeiro, ela não pode ser arguída de ofício. O juiz não pode articular uma incompetência relativa de ofício, tá? Ele não pode. E segundo, só parte através do quê? Da preliminar da contestação. Então ali é o momento. E se a parte deixar passar esse prazo na incompetência relativa? O foro, que a princípio não era competente, passa a ser competente. Tá bem? Um único detalhe aqui, para finalizarmos essa questão, e aí os senhores, né, as dúvidas que tiverem, pode, né, e é claro que até o fim do bimestre eu vou passar um exercício também cobrando essas questões, para daí nós podemos trabalhar, né? Eu espero que daqui umas 3, 4 aulas eu vou passar um exercício para vocês, para a gente trabalhar essas questões aí. Mas vamos lá. Eu falei então que a competência absoluta, o juiz deve agir de ofício. E na relativa ele não pode. Só tem um caso que o juiz pode agir de ofício na competência relativa. Só um caso. Que é o caso de foro de eleição em contrato de adesão. Tá? Então, foro de eleição está elegendo o quê? Território. Território é competência relativa, não é? Competência relativa, o juiz não pode agir de ofício. Mas o foro de eleição em contrato de adesão, o juiz vai poder agir de ofício. O que é contrato de adesão, professor? Já começa por aí. O que é contrato de adesão? Contrato de adesão é aquele contrato pronto. Você vai abrir uma conta corrente com o banco, ele passa lá aquele contrato para vocês que tem 20 páginas, com 10 colunas, com letras que você, né, nem com uma lupa conseguiria ler, e ele faz marca com a caneta e fala, assina aqui. Ali vai saber lá o que está fazendo. Aí está chamando a gente de feio, e que se não pagar vai perder a salvação, deve falar de tudo ali. Mas eu não leio, eu vou e assino. A maioria dos contratos de adesão são assim, são previamente prontos. Eu assino. E lá, muitas vezes eles colocam que o foro de eleição para discutir demandas é no domicílio deles. Então você compra, isso principalmente na relação de consumo, você compra um celular, compra um aparelho, eles colocam lá, para discutir eventuais dúvidas, será na comarca de Guarulhos. Poxa, quer dizer que se você for entrar com a ação, você só pode entrar em Guarulhos? Não, senhores. Nesse caso, se a empresa te processar lá em Guarulhos, o juiz de lá vai remeter para Maringá, que é teu domicílio. Professor, mas o senhor falou que competência relativa o juiz não pode agir de ofício? Nesse caso, pode. Foro de eleição em contrato de adesão, que é esse contrato pronto, o juiz pode agir de ofício em foro territorial, portanto, relativo. Tá? Então vamos supor que o banco, você mora em Maringá, abriu um crédito com uma conta corrente com ele, você está em Maringá, o banco tem sede lá em São Paulo capital, aí ele te processa lá, o juiz de São Paulo vai remeter para Maringá. Ah, mas ele pode agir de ofício na competência relativa? Só nesse caso. Nesse caso ele vai mandar para Maringá, por quê?
Porque é um foro de eleição pactuado em um contrato de adesão. Porque o contrato tem que ter manifestação da vontade de ambas as partes. E no contrato de adesão, só houve a participação da parte forte. Porque o consumidor é o hipossuficiente. O consumidor é vulnerável, hipossuficiente. Então, ele tem foro privilegiado. Então, nesse caso, em foro de eleição em contrato de adesão, o juiz vai remeter para o domicílio do réu. Então, a empresa é autora, está entrando lá, vai vir para o domicílio do réu, que é quem tem o foro privilegiado. Ok? Próximas aulas continuamos o assunto e até lá.